amigos, este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ao Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos for dado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lava, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida na tua igreja, ó não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Olá, boa noite, graça e paz. Que bom que estamos juntos novamente nessa noite de domingo. E a Igreja de Cristo continua viva, continua presente no mundo, continua atuante no mundo, porque você está aí, eu estou aqui, nós estamos agora reunidos na presença do Senhor Jesus. Você que está em casa, você que está no isolamento social, você que está no carro, está no trabalho, seja onde for, na empresa, eu quero te convidar agora para nos tornarmos um corpo só em Cristo Jesus e nos reunirmos para culto de louvor e adoração. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos pensar um pouco sobre a experiência de Abraão, o nosso pai na fé. Já cantamos, já louvamos o Senhor e agora então é momento da palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, imagino que sim, então venha comigo, vamos ler o texto da Bíblia que diz em Romanos 4, versículos de 1 a 16, vai dizer: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas se não, diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da incircuncisão, também daqueles que não somente são da incircuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, porque a promessa
de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Porquanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente àquele da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Oremos. Pai, no nome de Jesus, oramos e pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para este momento. Nós dependemos completamente da Tua misericórdia e da Tua graça. Por isso oramos para que o Senhor fale aos nossos corações, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, irmãos, o tema principal de Romanos, a gente vem falando sobre Romanos, é que o justo viverá pela fé. A fé é colocada dentro da temática do livro e dos ensinamentos paulinos. Ela é colocada como o ponto-chave desta epístola ou dessa carta. Paulo trata da fé como firme fundamento de fato das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que se não vê. Nós vamos hoje estudar alguns elementos usados por ele para a sustentação da doutrina da fé. E vamos com isso conhecer mais de perto um pouco a experiência de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Portanto, neste momento, eu falo e me dirijo a filhos de Abraão, porque você é um filho na fé. Pois bem, a doutrina da justificação pela fé, quero tratar dela inicialmente aqui, ela traz como uma definição, a maioria dos teólogos convergem para esse pensamento, de que a doutrina da justificação pela fé é a justificação, um ato divino de cunho jurídico, e implica em declarar justo o indivíduo. Daniel Pecota, na sua obra Teologia Sistemática, uma perspectiva do ponto de vista teológico, ele vai dizer: o termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e das suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. Nós vamos ver também o escritor Meir Parman definindo assim a justificação: é um ato de livre graça de Deus, da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, somente por ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. A doutrina da justificação, portanto, deve ser algo que permeia o pensamento do cristão, da sua fé, da sua crença, por entender que não há outro meio de se justificar diante de Deus senão pela morte vicária de Jesus Cristo. Esse foi o preço pago para que nós pudéssemos ser declarados sem culpas diante de Deus, porque até então nossa condenação era a morte. Estávamos previamente condenados pelos nossos pecados. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos, desligados deserdados estão da glória de Deus. E a doutrina da justificação vem nos dar consciência disso, vem nos fazer entender que através da morte de Cristo, do derramamento de sangue, esse foi o preço, nós então somos justificados por crer nesse Deus, por crer que esse sangue de Jesus derramado é eficaz, é suficiente para nos justificar, para nos tornar inocentes ou inocentados diante de Deus, santificados, sem pecados, sem culpa. Aí Paulo vai dizer assim:
Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para aqueles que estão em Jesus, a justificação acontece pela fé no unigênito Filho de Deus. Em segundo lugar, dentro da doutrina da justificação, precisamos de pensar que a justificação significa perdão de pecados. Os versículos 7 e 8 do texto que nós tomamos nesta noite nos fazem pensar nisso. O sentido aqui do verbo justificar, que aparece 27 vezes nos escritos de Paulo, justificar vai muito além do mero conceito jurídico ou humano e diminuto de um estéril pronunciamento forense. Vai muito mais longe do que isso. A gente sabe que o termo justificar ou tornar sem culpa é um termo estritamente forense, mas aqui especificamente na Bíblia ele vai muito mais além, porque ele não só nos justifica, mas como também nos glorifica. É algo interessante, porque ele nos coloca na condição de cidadão dos céus, herdeiros do trono e da graça de Deus, né? Através da justificação, a sublime doutrina fundamental, o pecador arrependido passa a ser visto por Deus como um justo, como um herdeiro, como alguém que é merecedor de toda a credibilidade. A justificação e o perdão divino não só nos torna isentos de culpa, mas nos devolve a credibilidade quanto seres humanos. E por isso a Bíblia vai usar a expressão chamada de cidadãos dos céus, porque a justificação nos faz ir além de ser simplesmente um cidadão do ponto de vista meramente humano, mas nos torna co-herdeiros da graça de Deus. Em terceiro lugar, dentro dessa premissa, o que isso nos representa então? Olha, representa a vida. Romanos 5, 17 a 19 vai dizer isso. Perdão de pecados, versículos 7 e 8 do texto que nós lemos, a gente chega nessa conclusão. O resultado é a santificação. Romanos capítulo 4, versículo 25 vai dizer que a ressurreição de Cristo originou a nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria justificação e nem salvação. Eu quero pensar com você um pouco nisso. Olha, a mera morte de Jesus, o mero ato da morte de Jesus na cruz, por si só, não é a completa justificação. Ela é um dos passos desse processo, porque o ato da justificação do homem para com Deus, ele redunda ou ele conclui-se na ressurreição de Cristo, porque morrer pelo outro é muito comum, digamos assim, seria natural, né? Uma mãe dá a vida pelo filho. Agora, ninguém ressuscitou ao terceiro dia, somente Jesus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, somente Jesus, sabe? E esse fato significa dizer que ele é todo-poderoso. Todo-poderoso, na condição de Deus, ele é capaz de, somente ele, de tirar o pecado do ser humano. Mas ninguém ou qualquer outro ato seria suficiente para justificar o homem diante de Deus. Mas a doutrina da justificação, ela passa pelo interesse de Deus, pelo projeto de Deus em resgatar o ser humano, passa pelo envio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, e conclui não só na morte da cruz, que é a consumação desse ato da justificação, mas a plenitude da justificação ocorre com a ressurreição de Jesus Cristo, porque aí a sua condição se torna eterna. Em segundo ponto, então, vamos pensar no patriarca Abraão. Nós estamos pensando, né, sobre a experiência de Abraão, o nosso pai na fé. Entendemos um pouco sobre essa doutrina da justificação. Agora precisamos de entender sobre a fé de Abraão. Vamos pensar sobre o patriarca. A fé de Abraão, no versículo 1 do texto que nós lemos, ele estava com 75 anos quando partiu de Harã, e Deus prometera para ele algumas coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, Deus promete para ele dar a ele uma descendência, dar terras a partir das suas peregrinações. Deus manda Abraão para um lugar que ele não conhecia,
E uma promessa, essa promessa é ratificada quando ele já estava velho. Portanto, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Abraão não estava preocupado com o lapso temporal, mas ele estava preocupado sim em ter certeza, e a sua certeza, a sua fé é de que o Deus que o chamou, que o designou para ir para longe das suas terras, dando a ele uma promessa, esse Deus seria capaz de cumprir aquilo que prometeu. Ele levou em conta, ele não levou em conta a idade da sua mulher Sara, cujo período de maternidade já havia passado, e além disso ela era estéril. E essa fé em Deus, e olha que Deus promete para ele que ele seria pai de uma grande nação. Pensa comigo numa pessoa já avançada de dias, cuja esposa também já avançada de dias, estéril, e já do ponto de vista biológico já seria incapaz de gerar filhos, e Deus chega para ele e fala: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, você será pai de uma grande nação. Somente pela fé seria capaz de tomar uma atitude dessa. Essa fé em Deus foi lhe imputada como justiça, é ato de justiça. Todo o capítulo 4 de Romanos gira em torno de Gênesis 15, versículo 6. Você vê que há uma ligação ali, e o texto lá diz: e creu ele no Senhor, e foi imputado isso por justiça. Olhe bem, ato de justiça. O apóstolo está mostrando que Abraão foi justificado diante de Deus pela sua fé e não pelas suas obras. Pois bem, essa é uma doutrina coerente. Os versículos de 2 até o de número 5, essa passagem citada aqui por Paulo, não foi uma escolha aleatória. As boas obras de Abraão eram frutos da sua fé em Deus. Nós vejamos então o desdobramento desses versículos que eu citei, e vamos ver onde vamos chegar. Então, em terceiro lugar, o rei Davi, que também faz parte dessa descendência de Abraão, a ele é dito alguma coisa nos versículos 6 e 7 do texto, e ali nós vemos a bem-aventurança do perdão. O apóstolo Paulo aproveitou a oportunidade para citar ali o Salmo 32, que é o mesmo de Gênesis 15, 6. Imputar aí é creditar ou lançar na conta de uma pessoa. Deus credita a justiça na conta do pecador. Isto é, Deus conta os homens como justos por causa dos que creem e não por causa das suas obras. Assim, diante de Deus, o cristão, embora pecador na condição humana, é posto na posição de imputado, de justo. O salmista diz que é bem-aventurado o homem que obtém perdão de Deus. O perdão gratuito depende de o pecador buscar e crer na bondade de Deus. Olha que coisa interessante. O ser humano se torna, depois do ato da sua justificação, ele se torna inimputável. Que é isso? A palavra de Deus vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois da morte de Jesus, depois que o homem faz o acerto com Deus, que ele se justifica através da morte de Jesus na cruz, dali para frente, ninguém mais pode condená-lo, nenhuma condenação há. Por quê? Porque Jesus, o sangue de Jesus, é suficiente, é capaz de uma vez por todas redimir o homem dos seus pecados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo anda todo o tempo procurando acusar os seres humanos, mas se você está em Cristo Jesus, olhe bem, ele não pode mais te acusar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele já nos justificou, ele já nos justificou diante de Deus. Nós não somos mais pecadores simplesmente, somos pecadores, mas chamados ao arrependimento. Dentro de nós habita o Espírito Santo, que é aquele que é capaz de nos reconciliar com Deus o tempo todo, é aquele que é capaz de nos promover um conserto pleno e constante, como atitude de cristão diante de Deus. Pois bem, os pecados cobertos, essa expressão dizia respeito às transgressões e pecados cobertos com o sangue expiador
do sacrifício de animais no tempo do Antigo Testamento. Isso acaba com Jesus. Você vai ver isso em Mateus 3, quando João Batista, no deserto da Judéia, aponta para Jesus, que vinha chegando, e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas, Jesus regenera o homem, Jesus reconcilia o homem, Jesus justifica o homem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que pagou o preço por todos os pecados cometidos pelo ser humano que se arrepende e o busca com desejo de reconciliar-se com Deus no seu coração. Pois bem, nós não podemos confundir pecados cobertos com pecados encobertos. Essa última expressão diz respeito aos pecados escondidos, que é a dispensação da graça para aqueles que são dispensacionalistas, para aqueles que acreditam no período chamado graça, né? No caso dos fiéis, é necessário confessá-los para obter a vitória. Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai nos levar a isso, né? Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Os pecados ocultos precisam de ser trazidos à tona para que Deus veja o nosso intento, a nossa intenção, nossa vontade de obter o perdão de Deus através de Jesus Cristo. No texto que nós lemos sobre Abraão, você vai ver que a palavra circuncisão é colocada ali o tempo todo. Abraão era um incircunciso, né? Ela é uma espécie de cirurgia de remoção do prepúcio, feita ainda na infância do menino. E essa prática em Israel foi instituída por Deus como um sinal da aliança feita com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 11, você vai encontrar isso. E depois com toda a nação israelita, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, lá no capítulo 30 também, no versículo 6, nós vamos encontrar tudo isso falando da circuncisão. No Novo Testamento, os cristãos, tanto gentios como judeus, estão desobrigados dessa prática. Era um problema da transição do judaísmo para o cristianismo, era exatamente a questão da circuncisão, porque para o judeu a circuncisão era fator extremamente importante. A circuncisão para o judeu, ele estava arraigado nisso, na tradição judaica, e isso era um problema no confronto com a graça. O problema da circuncisão levava os judeus à loucura em determinados momentos, quando o próprio Jesus falou disso, né, fazendo o contraponto dessa questão, né? O apóstolo já havia advertido aqui aos Gálatas que o cristão que observa tal prática como condição para a salvação e ainda reconhece a sua dívida com a lei, e por isso está obrigado a cumpri-la na sua totalidade. Não adianta cumprir a lei parcialmente. Em outras palavras, ele volta ao seu estado original de pecador carente da salvação. Olhe, nós precisamos de entender que a graça chega com o evangelho, a graça chega com o apostolado. Então, somos numa igreja evangélica apostólica. Pense bem nisso. O judaísmo é coisa que não nos diz respeito mais. Nós não precisamos de, a todo tempo, nos remeter à lei mosaica. Ela já passou. Agora estamos submetidos à graça, e pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. O significado da circuncisão de Abraão, né? Se Abraão, que é o pai dos judeus segundo a carne, versículo 1, isso significa que a justificação pela fé é só para os judeus, ou não? O apóstolo lembra que Abraão foi justificado pela fé quando ainda era incircunciso, né? Gênesis 15, 6 vai dizer lá, justificação de Abraão pela fé. E Gênesis 17, 11, a época em que ele foi circuncidado, um período de 14 anos, assim, Abraão é o pai de todos aqueles que creem, tanto judeus quanto aos gentios. Daí a igreja deve ser reconhecida como verdadeiro Israel de Deus. O fator raça já não tem qualquer importância no tempo da graça, no período da graça. Pela graça, todos podem ser salvos, tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios. Eu quero então caminhar para o fim desta meditação com você, pensando nesse selo da fé,
Nós estamos pensando em Abraão, né, como nosso exemplo de fé, a experiência de Abraão como nosso pai na fé. O selo não é a essência de algo que foi selado, né, mas a sua confirmação ou aprovação oficial do que se acha escrito. O selo tem uma importância muito importante, muito interessante. A pessoa pode ser um exímio motorista, um as no volante, mas precisa submeter a um exame a fim de receber a credencial, a carteira. Ele só vai ser de fato um motorista, mesmo sabendo dirigir muito, ele só vai ser reconhecido como motorista depois dele empunhar a sua carteira de motorista. Assim é o crente regenerado por Jesus. Ele só vai de fato ser reconhecido como justificado diante de Deus depois que ele tiver a marca desse sangue de Jesus. Olha que coisa interessante. Ele recebe isso no ato da sua salvação, quando nele entra o Espírito Santo. Ele é selado pelo Espírito Santo. Eu remeto mais uma vez ao texto que eu falei antes: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é o próprio Deus, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus toma posse da vida da pessoa, ele recebe o selo da justificação. Portanto, não há contra ele mais nenhuma acusação. O mesmo pode-se dizer a respeito do batismo. O cristão é batizado porque ele é salvo. Então o batismo vem selar a sua salvação, vem complementar, vem dar uma demonstração pública da sua fé. É necessário para aquele que creia seja batizado. O batismo serve como um selo daquilo que nós já possuímos. É a profissão de fé, é o ato conclusivo da profissão de fé de uma pessoa. É o batismo, é o selo, a salvação pela fé em Jesus Cristo. E se nós acrescentarmos qualquer coisa à fé como condição para obter a salvação, nós voltaremos ao legalismo, voltaremos ao judaísmo, e isso não importa mais. Por isso nós pregamos que o batismo não é salvação, mas a salvação é pela graça, é pela fé, é por crer em Jesus Cristo. Aquele marginal que estava sendo crucificado do lado de Jesus na cruz, quando ele condena os atos do seu colega que estava do outro lado de Jesus, e num momento ele olha para Jesus e diz: mestre, o Senhor lembra de mim quando entrares no seu reino. Naquele mesmo momento Jesus vai dizer para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus o salvou, muito embora ele tivesse pedido apenas para que Jesus lembrasse dele. Jesus o salva. Ele não foi batizado, mas ele foi para o paraíso, junto com Jesus, lá ele esteve. Pois bem, quero concluir com você então, pensando de que se o homem é salvo pelas obras, como ensina o judaísmo, e outras seitas, tantas que você conhece, ele não tem de agradecer a Deus. O homem estaria recebendo um salário condizente aos seus feitos. A salvação, portanto, é um ato soberano da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9, Tito capítulo 2, versículos de número 11, também nós vamos encontrar isso. Não é por méritos humanos. O profeta Isaías vai falar disso lá no capítulo 64, no versículo de número 6. A salvação não é pelos atos humanos, mas pelos atos de Deus. Ela não é um ato humano, mas é um ato de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça nós somos salvos, pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Portanto, a experiência de Abraão, o nosso pai na fé, nos remete a crer somente, nos remete ao pensamento de acreditarmos plenamente em Deus. Quando Deus o tira da sua terra e manda ir para uma terra distante, para um lugar onde ele não conhecia ninguém, promete a ele ser pai de uma grande nação, ele simplesmente fecha os olhos e acredita e obedece a Deus. Deus requer isso de nós, uma fé obediente, uma fé total, uma fé que acredita mesmo, uma fé que espera somente nele, no Senhor Deus. Que Deus abençoe, que ele possa aumentar a sua fé, que ele possa aumentar a minha, a nossa fé, que nós possamos viver nessa fé, acreditando sobretudo enquanto igreja, de que ele virá em breve para nos levar para os céus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.